Estou pensando em gravar um podcast sobre feudalismo para os meus alunos e tentando imaginar o que ia fazer os meus alunos jovens se interessarem pelo tema. Treta de internet. Olá, meu nome é Maurício Lissistrida e hoje eu vou falar um pouquinho sobre feudalismo. Bem, qual foi a treta que eu me referi na introdução? É uma treta sobre anarcocapitalismo sendo chamado de neofeudalismo. Eu adoraria que a treta tivesse a participação do Daniel Fraga, o anarcocapitalista que mais me diverte. Mas, no final, a treta foi com as pessoas fofas do canal Meteoro Brasil e com o Rafael Lima, do canal anarcocapitalista Ideias Radicais. Como eu já vi ambos reclamando de vídeos sendo censurados porque usaram trechos de outros vídeos, acredito que nem o Meteoro nem o Ideias Radicais vão implicar se eu usar alguns pedacinhos dos vídeos deles, alguns pequenos áudios dos vídeos deles. Queira ou não, a ideia aqui é simplesmente trazer um pouco de reflexão e aprendizado. Acho que ninguém vai se incomodar. Vou torcer para que esteja certo. E claro, tudo que foi utilizado, que foi citado aqui, está referenciado na descrição do podcast e do vídeo. Vamos lá, vamos começar com a historinha. Em janeiro deste ano de 2021, ao falar sobre a invasão do Capitólio e a bandeira de Gadsden, o canal Meteoro Brasil falou o seguinte sobre anarcocapitalismo. O slogan "Imposto é roubo", assim como a bandeira de Gadsden, estão hoje intrinsecamente ligados ao anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo parte do pressuposto de que toda a opressão é praticada pelo Estado. Eliminando o Estado, portanto, elimina-se a opressão. Atuando sem qualquer regulamentação em nome dos próprios interesses, de algum jeito, as corporações tornariam o mundo melhor. O pano de fundo dessa visão de mundo é a fé num individualismo radical. No estudo da sociedade e da economia, o anarcocapitalismo segue sendo quase marginal, com nenhuma ou muito pouca presença na academia. Ainda assim, ele é muito popular entre jovens, especialmente de classe média ou então os muito ricos. Acontece que muitos estudiosos rejeitam o termo anarcocapitalismo e preferem neofeudalismo, ou então feudalismo corporativo, argumentando, claro, que o capitalismo reforça o poder e a autoridade das corporações, sendo dessa forma incompatível com a anarquia, que busca a extinção da autoridade. O neofeudalismo, aliás, tem tudo a ver com o Brasil. O termo é usado por Martha Huggins, que estuda a privatização da segurança pública por aqui. Para ela, neofeudalismo é o que acontece quando nossas vidas são governadas por corporações. Marina Caparini, uma outra adepta do termo, explica que a desigualdade social é a condição inicial para que o neofeudalismo tome corpo. Sem regulamentação, as corporações estão livres para acumular mais dinheiro, mais poder, mais autoridade. Aí, eventualmente, feudos corporativos se instalam. Já Noam Chomsky não hesita. Segundo ele, o anarcocapitalismo é uma das ideias mais perigosas que a humanidade já teve e resultaria num tipo de tirania nunca antes visto. Com trechos como esses aqui que eu selecionei, obviamente, o Rafael Lima, do Ideias Radicais, não ficou muito satisfeito. Tanto que depois de comentar trechos do vídeo do Meteoro, ele termina assim. E aqui se encerra os argumentos que eles fizeram nesse vídeo maravilhoso explicando o que é anarcocapitalismo. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria dó. Daqui a pouco eu coloco outras falas, o Rafael Lima, outros argumentos que ele usou. Porque na verdade o que me interessa aqui não é a treta, mas o que me interessa aqui é falar sobre feudalismo. Então eu vou utilizar o que me interessa para falar sobre feudalismo, que é o meu tema por aqui. Vamos lá. Por que comparar anarcocapitalismo com feudalismo? Já diria o próprio Hilário Franco Júnior, um dos maiores medievalistas brasileiros, abre aspas. De fato, popularmente, feudalismo é sinônimo de anarquia política, de exploração pura e simples de camponeses por eclesiásticos e guerreiros, de barbarismo e ignorância generalizados. Fecha aspas. Pois bem, comparar o anarcocapitalismo com o feudalismo é exatamente criticar o anarcocapitalismo. É literalmente bater. Para falar a verdade, vale sempre lembrar que chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Portanto, quase qualquer coisa que você chama de medieval, normalmente se está criticando. Só que o próprio Hilário Franco Júnior nos lembra de um ponto importante. Abre aspas novamente.
Mas será que, em algum momento histórico, podemos nos orgulhar de ter eliminado a violência, a miséria e a falta de saber? Fecha aspas. Mas deixando a rixa de quarta série de lado, essa história de ofender o amiguinho, sem querer bater na Idade Média ou do anarcocapitalismo, vamos tentar entender aqui por que algumas pessoas podem falar que anarcocapitalismo está de alguma forma ligada a feudalismo. Por que é possível pensar em anarcocapitalismo como neofeudalismo? Para definir anarcocapitalismo, o nosso amiguinho Rafael Lima fala o seguinte: para quem se preocupa em descobrir a definição das coisas, anarcocapitalismo é a demonstração ética de que a agressão é indefensável. Não tem como você eticamente defender isso, não tem como isso fazer parte da sociedade. A agressão sendo definido pela iniciação de coerção. Então eu estou iniciando coerção, eu estou iniciando violência contra você. Não confunda isso com pacifismo, até porque a definição de anarcocapitalismo inclui quem é agredido, quem inicia-se violência contra ele, tem o direito de se defender dessa agressão também. Opa, é exatamente isso que eu preciso. Citando novamente um trecho do Meteor Brasil. Acontece que muitos estudiosos rejeitam o termo anarcocapitalismo e preferem neofeudalismo, ou então feudalismo corporativo, argumentando, claro, que o capitalismo reforça o poder e a autoridade das corporações, sendo dessa forma incompatível com a anarquia, que busca a extinção da autoridade. O neofeudalismo, aliás, tem tudo a ver com o Brasil. O termo é usado por Martha Huggins, que estuda a privatização da segurança pública por aqui. Para ela, neofeudalismo é o que acontece quando nossas vidas são governadas por corporações. Mas, peraí, que isso tem a ver com o que o Rafael Lima acabou de falar? Vou pegar uma fala de 2015 do que o Rafael Lima descreveu como um ótimo exemplo de anarcocapitalismo na nossa sociedade. Mas como então que a gente tem regras? A gente consegue fazer muito bem isso já. Já existem vários sistemas que são totalmente anárquicos, que não existe coerção, não existe violência, não existem ataques e eles funcionam. Vai no mercado. Vá no mercado e você vai ver anarquia em ação. Ninguém ali dentro se importa com ninguém. Não existe ninguém dizendo qual que tem que ser o espaço das gôndolas, ou que produto tem que estar onde, ou quantos tipos de iogurte tem que ter, ou onde as batatas tem que ter. Ninguém está regrando isso. Existem algumas regras do governo em relação a como os produtos devem ser, mas ninguém diz, não, o mercado tem que ser assim, e tem que estar em tal lugar, e tem que ter uma distribuição assim, e eles têm que ter... Não, isso não existe. Não existe nada. Nenhum dos produtores de produtos é ordenado pelo governo a produzir uma certa quantidade de coisas. Não há violência. As empresas que produzem estão produzindo isso porque elas querem lucro. As empresas que transportam estão transportando isso porque elas querem lucro. O mercado está te vendendo porque ele quer lucro. E você está indo lá comprar porque você prefere comprar aquela coisa do que ter aquele dinheiro. Claro, você prefere muito mais almoçar do que ter vintão. É uma escolha meio lógica. Talvez você discorde do preço, mas enfim. O ponto é, isso é totalmente anárquico. Ninguém obrigou ninguém a fazer nada. Isso já funciona. O mundo já funciona altamente anarquicamente, de uma maneira altamente anárquica. Vamos dar uma olhada então no artigo de Martha Huggins, a moça citada pelo Meteor Brasil, no artigo dela Violência Urbana e Privatização do Policiamento no Brasil, uma mistura invisível. Diga-se de passagem, o artigo dela se apoia em um artigo de Clifford Sherring e Philip Stenning, Private Security, Implication for Social Control. No artigo da Martha Huggins, ela diz, abre aspas, seja em Los Angeles, Nova York ou São Paulo, à medida que um número crescente de espaços públicos torna-se propriedade, de fato, de proprietários privilegiados de apartamentos e de empreendimentos, a exemplo de shopping centers, essas áreas passam a ser definidas, declaradas e regulamentadas pela legislação e práticas comerciais. Dado que a vida pública se desenvolve cada vez mais em propriedades privadas de massa, a definição de desvio de comportamento dentro dessas áreas gira em torno da lógica específica da propriedade privada e do lucro, com a segurança, entre aspas, modelada sob medida para proteger esses espaços. Os agentes de controle social mudam o seu foco de descobrir e responsabilizar infratores
para eliminar as fontes de ameaças no futuro. Nessa linha, em que espaços públicos urbanos relativamente heterogêneos são transformados em áreas privadas, homogêneas e simbolicamente cercadas, e os governos, sobrecarregados e fiscalmente tolhidos, transferem a responsabilidade de proteger e regulamentar esses espaços para a segurança privada, cria-se uma nova categoria de infratores. A daqueles que representam ameaças materiais e simbólicas aos interesses do cliente. Esse controle social particular estimula a formação de áreas que se assemelham às zonas de livre comércio nos países em desenvolvimento, onde a indústria nacional e internacional recebem incentivos fiscais e políticos generosos de estados nacionais para estabelecer ou expandir seus negócios. Dentro dessas áreas, quer sejam chamadas zonas de livre comércio ou, como é mais comum, simplesmente quarteirões urbanos e shopping centers, o comércio e a indústria são o governo de fato. Schering e Stenning rotulam isso como novo feudalismo, caracterizando essas áreas como grandes extensões de propriedades e espaços públicos associados sob o policiamento de empresas privadas. Tais empresas desenvolvem aí um extenso aparato de segurança do qual o pessoal de segurança uniformizado é apenas a ponta visível do iceberg. Consequentemente, desenvolve-se uma simbiose entre essas forças de segurança privada e as forças policiais do governo local, com efeitos repressivos modelados pelas definições de desvio fundadas no lucro e na mercantilização do controle social. Fecha aspas. Portanto, quando Rafael Lima, nosso amiguinho ANCAP, fala que no anarcocapitalismo há um respeito à propriedade privada e, mais ainda, que os anarcocapitalistas rejeitam a violência, menos para se defender e, portanto, defender a própria propriedade privada, isso significa que, usando exatamente esses estudos da Martha Huggins, do Schering e do Stenning, que nós estamos falando de forças policialescas dos próprios shopping centers, dos próprios mercados. Ou, por acaso, os mercados que o Rafael Lima vai nunca tem segurança? E talvez pouca gente se lembre, mas vale procurar o que aconteceu aí quando um número grande de pessoas das camadas mais baixas da sociedade resolveram frequentar determinados shoppings, os famosos rolezinhos. Como é que os shoppings reagiram? Diga-se de passagem, será que procurando aí a gente não encontra nenhum caso de pessoas agredidas por seguranças de shoppings ou de mercados? Ou inclusive, sei lá, pessoas sendo literalmente mortas, espancadas por seguranças de mercado? Acho que vale a pena procurar. Então, utilizando as palavras desse artigo, nós temos aí um novo feudalismo. Nós temos aí um feudalismo corporativo, em que quem definiu as regras dentro daquele local e quem pode até definir a violência dentro daquele local é uma empresa privada. É o lucro, é o capitalismo. Do mesmo jeito que durante a Idade Média, no Ocidente Europeu, nos séculos XI, XII, XIII, era o senhor feudal que definia o que ia acontecer dentro do seu território, dentro do seu senhorio. Portanto, o que nós temos aqui com shopping centers, com mercados, pode ser enxergado, pode ser visto como um feudo corporativo. Ou, para usar um termo talvez mais correto, um senhorio corporativo, com a grande empresa dona daquele shopping sendo o senhor feudal. Continuando a associar a utopia anarcocapitalista com o feudalismo, vale lembrar que uma das características do modo de produção feudal era exatamente o poder político descentralizado. Em cada terra de um senhor feudal existia uma lei, uma norma, não existia um poder central, não existia um monarca forte mandando em todo o território de um país. O que nós tínhamos, existiam inclusive reis durante a Idade Média, só que esses reis eram fracos e tinham todo o seu território dividido com outros senhores feudais. E, portanto, na ideia anarcocapitalista, em que não há um governo central, o que nós teríamos, no fim das contas, seriam diversas corporações, diversos grandes senhores feudais, ricos capitalistas, dominando determinadas regiões. E nessas regiões, tal qual um senhor feudal, estabelecendo suas normas, estabelecendo suas leis.
Outra característica da sociedade feudal era a sociedade estratificada, era a sociedade dividida em castas. Se você nascesse entre os belatores, entre os membros da segunda ordem, entre os membros da nobreza, você seria nobre. Se você nascesse entre os membros da terceira ordem, entre os laboratores, entre os membros do povo, você seria um simples membro do povo. O que isso tem a ver com o anarcocapitalismo? Tenta imaginar uma sociedade em que não há nenhum tipo de divisão do dinheiro, em que o dinheiro não é mandado para um governo que pode, de alguma forma, dividir esse dinheiro, que tem a chance de colocar o dinheiro dos impostos em educação pública, permitindo que não seja apenas o filho do membro da elite que consiga estudar. Um governo que pode fazer algum tipo de imposto sobre herança, por exemplo. Em uma sociedade em que não há nenhum tipo de Estado, o que nós temos é que a herança e tudo que um capitalista ganhar vai ficar com aquele capitalista. A herança vai ficar completamente com os filhos daquele capitalista. E, portanto, aquele grupo que detém o dinheiro passa a ser quase que uma casta. Um grupo que não vai perder aquilo que ele tem, de maneira alguma. Enquanto o grupo de trabalhadores, aqueles trabalhadores explorados, sem nenhum direito. Porque em um mundo cheio de corporações, como é que esses trabalhadores vão conseguir direitos? Os trabalhadores acabariam sendo, para sempre, membros daquela classe de pessoas exploradas. Claro, parece que eu estou aqui atacando completamente o anarcocapitalismo, mas é simplesmente um exercício mental de tentar associar o anarcocapitalismo com o feudalismo, de tentar entender como é que alguém pode chamar o anarcocapitalismo de neofeudalismo, de feudalismo corporativo. Aproveitando que eu falei sobre castas agora há pouco, vou fazer uma pequena citação do sonho molhado de todo anarcocapitalista, o Ludwig von Mises, no seu livro A Mentalidade Anticapitalista. Ao falar sobre castas, Mises escreve o seguinte, abre aspas, podemos agora tentar compreender por que as pessoas detestam o capitalismo. Numa sociedade baseada em castas e status, o indivíduo pode atribuir o destino adverso a condições cujo controle lhe escapa. É escravo porque os poderes sobre-humanos que tudo comandam designaram-lhe essa posição. Não depende dele, e não há motivos para que se envergonhe de sua sujeição. Sua mulher não o pode culpar por estar nessa categoria. Se ela disser, por que você não é um duque? Se fosse um duque, eu seria duquesa. Ele responderá, se eu tivesse nascido filho de um duque, jamais me casaria com você, uma escrava, mas sim com a filha de outro duque. Se você não é duquesa, é exclusivamente culpa sua, porque você não soube escolher melhor seus pais. No regime capitalista, a coisa é outra. A situação de vida de cada um depende de seus próprios feitos. Quem não tiver suas ambições plenamente satisfeitas, sabe muito bem que deixou escapar as oportunidades, que foi testado e considerado inapto por seus semelhantes. Fecha aspas. Sério mesmo, em uma sociedade em que existem heranças, em que os filhos recebem o que antes era dos pais, e, bem, pensando no anarcocapitalismo, em uma sociedade em que tudo que pertence a um pai pode pertencer a um filho, se o pai assim desejar, sem dúvida, para alguém das camadas mais baixas, seria quase impossível chegar à elite. Mas talvez acreditar tão firmemente assim em meritocracia e em conseguir sozinho ganhar tudo na vida, talvez seja outra característica feudal do anarcocapitalismo. Vale lembrar que uma das características bem fortes do feudalismo era a mentalidade religiosa. Era acreditar fortemente no que era dito pela igreja. Acreditar fortemente na meritocracia. Acreditar fortemente no Mises. Capitalismo selvagem.